Mesmo já sentado na cadeira de ministro do Supremo, Flávio Dino não largou de vez a política maranhense. Pelo contrário, uma decisão dele, tomada em Brasília, está sacudindo a sucessão no Maranhão, contrariando até o atual governador Carlos Brandão e mexendo com as peças do poderoso Grupo Sarney. A pergunta que não quer calar é: até onde vai a influência de Dino? E será que um ministro do STF pode mesmo atuar como um jogador ativo na política local? Nos últimos dias, ganhou destaque uma decisão assinada por Dino em um processo que envolvia diretamente interesses do governador Carlos Brandão, seu antigo aliado. A medida, relatada pelo ministro, acabou favorecendo adversários internos de Brandão e abriu espaço para nomes ligados a Dino, como o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Otelino Neto, e a senadora Ana Paula Lobato. Essa movimentação não é apenas jurídica, mas tem um efeito direto sobre o jogo político no Estado, justamente em um momento em que as articulações para a sucessão no Palácio dos Leões estão a todo vapor. O governador Brandão tenta consolidar sua força e manter o comando do grupo político que herdou de Dino quando o ex-governador saiu para ser ministro da Justiça, posteriormente, indicado ao Supremo. Mas a caneta de Dino continua ativa. Mesmo de toga, suas decisões afetam diretamente a política do Maranhão, mostrando que ele não deixou de lado seu projeto de poder. Pelo contrário, agora age de uma posição ainda mais privilegiada. Para quem acompanha a política local, essa disputa não é novidade. Desde que assumiu o STF, Dino já vinha sendo apontado como um nome que, mesmo formalmente afastado das disputas, continuava monitorando de perto os rumos do seu estado. As decisões mais recentes apenas confirmam essa percepção. No fundo, Dino nunca saiu do tabuleiro. Apenas trocou a posição. Deixou de ser jogador de campo para atuar como uma espécie de técnico invisível, mas com poder de decidir o placar. E aqui está o ponto crítico. Um ministro do Supremo deveria agir de forma imparcial, distante de pressões políticas, guiado apenas pela Constituição e pelas leis. No entanto, quando suas decisões favorecem aliados e prejudicam adversários dentro do jogo político maranhense, a neutralidade fica sob suspeita. Não se trata apenas de um julgamento técnico. É impossível ignorar o impacto político que cada medida tem. Esse tipo de conduta levanta uma questão séria. O Supremo, que já enfrenta uma profunda crise de credibilidade perante a população, deveria permitir que seus integrantes continuassem exercendo influência política regional? Quando Dino assina uma decisão que afeta diretamente o grupo de Brandão e fortalece seus aliados, a percepção que se cria é a de que a toga virou mais um instrumento de poder político. A história recente mostra que Dino tem um projeto pessoal que nunca foi abandonado. Sua entrada no STF não representou uma aposentadoria da política, mas sim uma mudança de estratégia. De dentro da corte, ele consegue não apenas se blindar, mas também manter viva sua capacidade de articulação. É um movimento que incomoda rivais e até antigos aliados, porque coloca todos em posição de dependência do seu julgamento. O Maranhão, historicamente, sempre foi um estado marcado pela disputa de grandes grupos políticos. Durante décadas, o clã Sarney dominou a cena. Depois, Dino conseguiu construir seu espaço como uma força de oposição, rompendo com esse domínio e impondo sua própria estrutura de poder. Agora, mesmo longe, ele continua agindo para preservar esse legado. A diferença é que faz isso vestido de ministro da Suprema Corte, o que, para muitos, é um choque de papéis inaceitável. Enquanto isso, o governador Carlos Brandão tenta resistir. Mas a verdade é que cada decisão de Dino fragiliza sua liderança. No tabuleiro da sucessão, quem perde força perde também aliados, recursos e prestígio. Ao favorecer figuras como Otelino Neto, Dino mostra que ainda dita o rumo do jogo e que, mesmo em Brasília, continua sendo um protagonista da política maranhense. E o que o eleitor deve pensar disso tudo? A população olha para o Supremo e já enxerga uma instituição que muitas vezes extrapola seus limites. Quando vê um ministro claramente envolvido em disputas políticas locais, a confiança diminui ainda mais. Afinal, o cidadão comum se pergunta: quem garante que as decisões da corte são realmente técnicas e não movidas por interesses de bastidores? Essa dúvida corrói a credibilidade da justiça e reforça a percepção de que no Brasil os poderes se confundem e se sobrepõem. Quando um juiz se transforma em político e um político veste a toga de juiz, quem perde é a democracia. A fronteira entre a imparcialidade e a militância desaparece, e o resultado é um judiciário que não consegue transmitir confiança nem segurança jurídica. No fim das contas, a pergunta que não pode ser ignorada é simples: Flávio Dino está julgando como ministro ou jogando como político? Essa resposta importa não apenas para o Maranhão, mas para todo o país.
Porque se a Suprema Corte brasileira se transformar em mais um braço da política partidária, então a independência entre os poderes deixará de ser um princípio e se tornará apenas um discurso vazio. Esse episódio mostra mais uma vez que, no Brasil, política e justiça caminham lado a lado, e muitas vezes de forma nada transparente. A sociedade precisa refletir sobre isso, porque decisões tomadas em gabinetes de Brasília podem redesenhar cenários inteiros nos estados. E enquanto a população lida com os problemas reais do dia a dia, como a falta de segurança, a crise econômica e os impostos pesados, quem deveria garantir imparcialidade parece estar mais preocupado em jogar no velho tabuleiro da política. E você, o que acha? Um ministro do STF deve ou não ter esse tipo de influência sobre a política do seu estado de origem? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate é essencial. Aqui, a verdade tem vez e voz.